Aí Cara, vai ter um monte de gente falando, isso é desumano, isso fere direito. Cara, você vai fazer o quê, cara? Olha aqui, o país tem 6 milhões de habitantes. Só aí nesse presídio tem 40 mil presos. O canal aqui, porra, não sei nem falar esse nome aqui, mano. Quem sabe é um fala canal aí. gringo, é um canal gringo. Mano, Walter, qual é o nome desse canal Ih, aqui? irmão, não vou saber falar não, bicho. Porra, Rui, Senet, Deve ser esse. Rui. É, Porra, meu irmão, que coisa difícil. Esse cara vai falar a nossa língua, né? tá dublado aí, né? Porra, então vamos lá, vamos reagir. Essa é a maior e mais rigorosa prisão do mundo. Esta mega prisão tem capacidade para 40 mil pessoas. Os prisioneiros aqui são as pessoas mais perigosas que você pode imaginar. Quantas vidas você já tirou? 5, 10? Mano, um maluco desse aqui, cara, porra, tu na rua, tu vê um cara desse aqui, o que tu faz, cara? Olha o outro que vai Os aparecer. aqui são as pessoas mais perigosas que você pode imaginar. Quantas Olha isso. vidas você já tirou? Olha isso, irmão. Hein? 666, porra, olha esse aqui, mano. É. Um cara desse aqui, cara, volta pra sociedade, cara. Faz o que com esse cara? Vai comprar um pão? Olha esse cara lá te vendendo pão. Porra, é difícil, né, mano? Irmão, todo respeito, esse naipe aí, ele não vai estar trabalhando não, irmão. Vai estar fazendo outras coisas. Mas não é o que o Estado vende? É. Que tem que ressossegar. Não, tem que cuidar. Porque vai voltar pra sociedade. Você quer que volte como? Porra, então proíbe o maluco de ficar feio desse jeito aí, né, cara? Vai assustar as crianças. Tu vai comprar um pão, mas... vai pegar trauma de pão, porra. Que bicho feio. Deve ser ruim, né? E só... Aí dentro só tem bonzinho, né? Só bonzinho. Só anjinho. É. Só vítima da sociedade. Só os meninos do tio. Não vou falar não. Vamos, continua. 5, 10, quantas? Mais de 50. MS-13 e muitas outras gangues. Esses são animais, esses não são pessoas. Eles são psicopatas, sociopatas. Esse é o tipo de pessoas que temos aqui. Estamos prestes a ver o pior dos piores. Bem-vindos ao Secot, maior presídio do mundo em capacidade, localizado em El Salvador, construído para encarcerar os criminosos de maior destaque. Aqueles que entram nesta prisão são destinados a nunca sair vivos. Não tem como sair. Como você vai sair daqui? O motivo pelo qual esse pequeno país de 6 milhões de habitantes precisa desta enorme prisão são as gangues. Antigamente, dominando o país, essas gangues passaram a enfrentar uma repressão severa, iniciada em março de 2022. Durante o governo do presidente Nayib Bukele, mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país, foram detidas em apenas 16 meses. Ônibus transportaram milhares de membros de gangues acorrentados para o Secot em uma operação noturna altamente coordenada. Sentados em fila, de cabeça baixa, formavam uma massa única. Cercados por guardas armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Suas vidas mudaram da noite para o dia. Neste documentário, iremos entrevistar um deles, um dos líderes de gangue mais impiedosos, conhecido pelo apelido de Psycho. Você tem apenas 10 minutos. Construída em 2022, esta enorme... Cara, bom demais, né, cara? Bom demais. Cara. Aí vai ter um monte de gente falando, isso é desumano, isso fere direito. Cara, você vai fazer o quê, cara? Olha aqui, o país tem 6 milhões de habitantes. Só aí nesse presídio tem 40 mil presos. Só aí. Agora tu pega o estado do Rio de Janeiro, 12 milhões de habitantes. Toda a população carcerária é aproximadamente 40 mil. Porra, faz sentido pra você, cara? Vai dar certo como? Vai dar certo nunca. Você pega a cidade do Rio, o estado do Rio, melhor, o estado todo, tem no máximo, tem entre 40 e 50 mil presos. E não é nessas condições não, tá? É o total. Aí tu pega dentro das favelas, na cidade do Rio, tem mais de 40 mil traficantes soltos, mais de 40 mil bandidos soltos, fora os outros crimes que não estão considerados no tráfico. Como que vai dar certo, cara? Nunca. Nunca. Agora, tá aí a solução, a fórmula tá aí. Querem passar por isso? Então não vai ter solução. Vamos.
Cercados por guardas armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Suas vidas mudaram da noite para o dia. Neste documentário, iremos entrevistar um deles, um dos líderes de gangue mais impiedosos, conhecido pelo apelido de Psycho. Você tem apenas 10 minutos. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, espalhados por 1,66 km². Cada par de módulos é cercado por 2 paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um muro imponente de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros, carregando 15.000 volts. 19 torres de vigilância asseguram que nada escape aos olhos atentos dos guardas. A estrutura não apenas impede fugas, mas elimina até a própria ideia de escapar. Olá, temos permissão da presidência? Os guardas nos pararam. Esperamos que seja o último posto de controle. Os bloqueadores de sinal evitam transmissões num raio de 2 km do cercado, cortando completamente a comunicação. Mais de 600 guardas trabalham apenas para proteger o perímetro. Deixaremos todos os nossos pertences aqui antes de entrar na prisão. Levaremos nossas câmeras e microfones. Só isso. Passe devagar. Olhe para a câmera. O scanner corporal. Esqueci de tirar minha aliança de casamento. Isso precisa ser guardado ali. Esse scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. É usado principalmente para escanear os recém-chegados, garantindo que ninguém tente esconder algo proibido em seu corpo antes de entrar. Eles costumavam engolir os objetos ou tentar trazê-los na vagina ou no ânus. Cartões de memória, microSD, microchips. E não apenas isso, até carregadores de telefone. Outra busca corporal minuciosa foi feita. Tire os sapatos. Levamos cerca de 1 hora apenas para passar pela segurança, mesmo sendo convidados como imprensa, após meses de solicitações. Os guardas usam máscaras porque estão fazendo um trabalho arriscado aqui. Se forem identificados, pode ser ainda mais perigoso para eles frequentarem as cidades, devido às inúmeras conexões dessas gangues. Então eles precisam manter suas identidades em segredo. Por que você não usa uma máscara? Eu tenho que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já me conhecem, já sabem quem eu sou. Estamos na sala de registro. Essa área é apenas para detentos. Quando um criminoso é capturado na rua, ele não carrega um documento de identidade nem fornece seu nome verdadeiro. Por isso, as digitais e fotos deles são coletadas aqui para serem registradas no sistema. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo contato com seus familiares pelo resto de suas vidas, pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também é importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a Grande Repressão. Devido à política de não contato, suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivos. Para alguns, este documentário pode ser a primeira chance de ver um parente desaparecido. Antes de entrar nos módulos onde estão os presos... Bom. Mano, volta. Não tem contato com a família. Porra, é triste isso. É cruel. A família paga a pena junto? Porra, paga. Paga, eu não sou insensível. Eu não sou insensível. Tem um lado humano aqui, cara. Você acha que a mãe desse cara não paga a pena junto com ele? Paga. Só que ela também vai pagar a pena junto com ele, indo lá visitar ele o tempo todo. Sendo refém dele e sendo usada para poder fazer favores para ele. Cometer crime, né, irmão? Cometer O cara crime, que força aqui no a Brasil família. é assim, né? Aqui no Rio é assim. Funciona dessa forma, né? O vagabundo, ele quando tá preso, ele fala que tá devendo. A gente escutou isso aqui no podcast, pô. O cara fala que tá devendo pra mãe, pra irmã, pra tia. Aí as mulheres, né, da família acabam se sensibilizando, acabam entrando com uma ou outra coisa ilícita e tá compactuando com o crime. O cara tá falando pro familiar dele, pra familiar dele, pra cometer crime junto com ele, E pô. quantas mães e mulheres não vão presas também? Porque são forçadas por ele a cometer crime. Então é o seguinte, eu acho que a legislação é um contrato da coletividade. Tá tudo ali. Quem ferir tem a punição. Se o cara for preso e não tiver direito a contato com a família, as famílias vão cuidar mais. Ele vai saber disso. Foi? Fez? Tirou a vida de alguém? Já era. Agora, o cara tirou a vida de uma pessoa querida, amada por alguém. A família dessa pessoa que perdeu a vida nunca mais vai ter contato também, mas o criminoso vai. Isso aí. Semanalmente. Cara, porra, não funciona. A nossa lei tem mais de 40 anos, a LEP. Não funciona. Olha aí. Funcionou lá? É exemplo pro mundo? Total, mas também teve muita crítica, né? Eu lembro aí que há alguns anos, né? Justamente a rapaziada dos direitos humanos, aquela coisa, né? Uma repercussão mundial, mas funcionou. É óbvio, como foi falado ali, tem uma margem de erro
inocentes, alguns inocentes, uma porcentagem pequena foi preso, mas você vê, é muito característico dos criminosos desse país aí, ter diversas tatuagens no rosto, 666, o outro tem chifre. Então, assim, enfim, é um modelo a ser copiado e seria muito bom se a gente tivesse aqui também. Ô, mano, Walter, eu também não sou, cara, desumano, insensível. Eu tenho compreensão que isso que foi falado aqui realmente é um problema. Pessoas inocentes sendo jogadas aí e as famílias perdendo contato. Sim. Beleza. Porra, cara, me comove. Mas também me comove muito mais ainda milhões, milhares de brasileiros desaparecidos. Pessoas que morrem e a família nem sabe. Pessoas que morrem na mão do crime que a família nunca mais acha. Então, cara, não existe o mundo perfeito. Esse também não é. Mas aqui tá muito pior. Aí o que você prefere? Esse ou aqui? Faz sentido. Você quer qual país? Esse aí? Digita 1. Digita 1. Eu vou digitar 1. Eu vou responder por isso. Vão me cobrar. Se bobear, eu vou receber até uma notificação. Aqui, ó. Também digitei um aí. Digita 1, porra. Digita 1. Agora, cara, o Brasil tem pessoas desaparecidas, tem injustiça, tem preso injustamente, tem tudo, gente. Tem tudo. E eu tô revoltado com isso também. Só que eu acho que aqui os caras vão pagar e vai ficar sendo pior pra gente. E não faz nada. O efeito colateral é muito menor. Vamos lá. É importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a Grande Repressão. Devido à política de não contato, suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivos. Para alguns, este documentário pode ser a primeira chance de ver um parente desaparecido. Antes de entrar nos módulos onde estão os presos, visitamos o arsenal da prisão. Essa seção é essencial em caso de um possível motim, e esses detentos são as pessoas mais perigosas da Terra. O tipo de arma de fogo que usamos é um rifle T-65. Também temos essa outra arma de fogo, que é uma espingarda calibre 12, um rifle Sig Sauer, que nos permite manobrar em espaços apertados. Sempre que os criminosos são presos e levados para o ônibus, são usadas várias algemas e correntes para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos policiais. Já teve algum motim aqui? Até agora não houve tentativas de fuga. Seus papéis dentro das estruturas das gangues incluem assassinos de aluguel. O equipamento de controle de motim inclui proteção para a cabeça, escudo facial, proteção para o pescoço, colete anti-trauma, protetores de pernas, caneleiras e, é claro, um escudo. Normalmente, nas prisões, os detentos inventam todo tipo de arma, feita à mão, furadores, facas. Estão totalmente protegidos. Dá pra ver como ele protege os pés. Como a prisão é muito grande, temos que pegar esse ônibus. Estamos entrando na área do módulo. Para manter o país seguro, 1000 membros da equipe trabalham dentro do SECOT. É impossível, mas vamos imaginar que um detento consiga sair da fortaleza. Essas pedrinhas que você vê aqui foram colocadas de forma intencional, porque quando eles caminham sobre elas, funcionam como um sistema de alarme. Elas fazem barulho, eles não podem passar despercebidos. Eles já tentaram escapar? Não. Eles poderiam tentar? Difícil. Porque eles teriam que passar por uma série de anéis de segurança. O SECOT foi erguido numa área isolada com sua própria infraestrutura, incluindo sistemas de energia e esgoto, para evitar qualquer tipo de interferência externa. Em caso de corte de energia elétrica ou problema de abastecimento de água, as cisternas e geradores manterão as operações por até uma semana. Estou animado, prestes a ficar... Ó, cara, e nem é tão isolado assim. E nem é tão isolado assim. Eu tava doido pra fazer comentários em relação ao Presídio Federal, mas eu deixei passar porque eu acho que é irrelevante comparado com essas informações. Né? Por exemplo, falou aqui que tem 19 torres. 19 torres, é. Porra, o Presídio Federal tem 4. O Presídio Federal de Brasília é na beira da estrada, pertinho da cidade. E aqui, assim, não tá tão longe não, né, cara? Mas 600 polícia trabalhando? Meu irmão, 19 torres? Com legislação dura, o cara que tentar pular, vai acontecer o que com ele? Ele já tá lascado. E tentar pular? Vai tentar? Negativo. Não, meu irmão. Os caras devem estar torcendo pro presidente cair. Pra virar a política e o cara perder a força. Pra aliviar. A esperança deles é essa, pô. Ganhar pela crítica de ONU, disso e daquilo, movimento político. Mas o cara tá se sustentando e pelo contrário.
Ele tá sendo exemplo pro mundo. Vamos. E geradores manterão as operações por até uma semana. Estou animado. Prestes a ficar cara a cara com os criminosos mais perigosos do mundo. É muito tenso. Estamos entrando em um dos módulos agora. Vemos o terceiro e o quarto módulos, um ao lado do outro. O infrator que entra num desses prédios nunca sairá por essas portas. Em poucos passos, estaremos cercados por mais de 2.500 detentos. É como entrar no meio do caos controlado. Tobias. Isso é tão intenso. Seus olhos em mim, seguindo cada passo meu. Estou fazendo contato visual com eles. São muitos por aqui. Sem palavras. Me sinto desconfortável. Todos usam camisas brancas, shorts e chinelos. Eles não têm mais nenhum outro pertence. A maioria tem pouco mais de 20 anos e foram condenados por crimes graves. Mesmo os criminosos mais infames da história têm, em média, de 20 a 30 vítimas comprovadas. Mas aqui alguns dos detentos são responsáveis por centenas de vidas inocentes. Posso perguntar algo pra eles? Não. Se você tiver alguma dúvida, eu respondo pra você. Caso tentem se comunicar comigo. Olha isso, cara. No Brasil, o Brasil se orgulha do modelo federal, que é 1 por cela. Olha quantos tem ali. Mas você repara, cara, que... Ó, 7h45 eu vou voltar. Olha aqui. Ambiente limpo. Ambiente limpo. Cadeia pintada. Bem cuidada. Tem iluminação ali. Deixa, mano, volta. Tem iluminação. Ali eles ficam, irmão. Dentro da jaula. Porque são animais. São os verdadeiros animais. Acabou. Se eles sujarem lá dentro, eles vão ficar na sujeira. Vão ser punidos. Tá todo mundo ali. E cheio de polícia, cheio de estrutura. Não tem como sair. Não tem visita. Nada. Fica ali. Fazer o quê, cara? Eu quero isso? Não. Por isso que eu não cometo crime. Tu comete? Se tu cometer, tu tem que ter noção que tu vai fazer isso. E quem não comete? Quem não comete, porra, tem um alívio no coração, né? Fala assim, porra, meu irmão, cambada de vagabundo matou gente, fez barbaridade, são animais. Aí, estão aí. E eu tô em casa aqui, ó. Dá um beijo na patroa, né? Namora, brinca com as crianças, toma uma cerveja, um suco, um guaraná. Beleza, é a diferença dos homens dos animais. Porra, agora não. Querem tratar animais como homens. Como pai de família. Não são. São. Se fossem, cumpririam o contrato social. Coletivo. Mas não, eles só pensam nele e fazem o que querem. Tem que ter uma pressão dessa, senão não vai funcionar. E não funciona. O Brasil é o grande exemplo disso. Vamos lá. 7h45, né, que eu disse? Isso. Tá aí. O que você vai fazer? Eu não vou permitir. Eles sabem que posteriormente pode haver uma penalidade por não cumprir uma instrução. Estou curioso para saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. Proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Sem as grades entre nós, todos sabem exatamente o que poderia acontecer. 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela comporta cerca de 80 detentos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de não estarem em plena capacidade, os detentos atualmente possuem apenas 0,5 metro quadrado de espaço pessoal para cada um. Os presos sequer têm direito à ventilação ou pátios para caminhar fora de suas celas. Cada detento aqui recebeu uma das sentenças mais longas que você pode imaginar em sua vida. A única coisa que não muda é que todos esses presos nunca sairão, nunca verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os funcionários e, às vezes, a imprensa, como nós. Todos os detentos receberam penas de prisão perpétua. Eles nunca, jamais sairão desse prédio. Note o olhar. Dá pra ver o vazio em suas almas. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Parecem muito robóticos. A vida deles é muito monótona. Esse canto aberto é a área do banheiro. Rapaz, essa é a vida deles, cara. Na boa. Deixa de ilusão. A vida deles é isso aí, porra. Viver no bando deles, fazendo maldade, se alimentando da maldade. Quando eles estão fora, eles juntam 3, 4 desses e pegam as ovelhas. Como é que é, mano, Walter? Quem poupa o lobo... Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha, irmão. Exatamente, o Brasil poupa o lobo e sacrifica as ovelhas. Cadê a menina Bruna? Menina Vitória? E várias outras. Um monte de pai de família que não voltou pra casa.
São as ovelhas. Esses caras, em bando, 3, 4, 5, eles vivem assim, porra. No Brasil, presídio federal, tudo limpinho, 6 refeições, chocolate, panetone. O Estado é a mãe. Porra, que exemplo, que mensagem nós estamos dando pro crime? O pior presídio, o cara tem de tudo. Um por cela. Quantas entrevistas você já viu de Beira-Mar, VP, Marcola, esses caras todos dizendo, isso aqui é o inferno. Tô doido pra voltar pro Estado. Por quê? Porque ele quer ficar em bando. Ele quer ficar assim, ó, no meio dos iguais dele, cometendo crime. Com o celular na mão, com sacanagem, visita íntima, dando ordem. Agora, lá em El Salvador, totalmente contrário. 80 aí dentro, vocês ficam aí, vocês não saem daí. É isso que vocês têm, pena perpétua, e vão ficar aí. O Estado dá o mínimo e acabou. Parece. Me parece justo também, cara. Felizmente. Eu quero isso? Não. Por isso que quando eu vou comunicar em relação às crianças de 8 anos, 9 anos, 12 anos, 13 anos, a gente quer evitar que essa massa de 8 a 12, 13 anos, daqui a 5, 6 anos, façam parte dessa estatística aí, pô. Cuide da tua casa, para não correr o risco de um de nós virar isso aí. E quem não cuidar, se o Estado não fizer nada para proteger os novinhos que ainda podem ser salvos, só vai aumentar. É o que tem acontecido. 80, 90, anos 2000, 2010, 2020. A culpa é minha? Eu tô falando a verdade. Tô te fazendo refletir. Se o Estado não quer, nós temos que fazer de tudo para deixar de ser ovelha. Vamos lá. Sairão desse prédio. Note o olhar. Dá pra ver o vazio em suas almas. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Parecem muito robóticos. A vida deles é muito monótona. Esse canto aberto é a área do banheiro. São 2 banheiros para 80 presos. É literalmente humilhante que esses detentos, assim como toda a sua confiança, sejam disciplinados aqui. E no mesmo lugar onde fazem as necessidades também tomam banho. Para se limpar, usam conchas plásticas e uma única bacia compartilhada. É foda, né, cara? O camarada faz uns comentários bonitos, né? Porque ele tem um lado humano dele, né? Porra, é humilhante, é não sei o quê. É porque quando a gente pensa num ser humano igual a nós, um semelhante a nós, você acha que eu quero isso pro Mano Walter? Eu quero isso pra você? Eu quero toda a dignidade do mundo, irmão. Pra todo mundo de bem, trabalhador. Quantas vezes a gente luta aqui, porra, pelo povo mais necessitado, vítima da violência? Agora, camarada desse, cara, é desumano? Então tá ótimo, tá apropriado, porque ele não é humano. Ele é uma espécie diferente de nós, cara. Infelizmente, são animais. Aí tem 2 banheiros. Sabe por quê? Porque se os caras saírem, eles vão causar tumulto. Vai dar confusão. Então eles se viram ali, porra. Não pode sair daí. Vamos lá. Não há água corrente nas celas. Então, os prisioneiros têm que depender de um barril azul para beber água. Eles dormem nesses beliches de metal. Sem travesseiro, sem colchão. Cada prisioneiro recebe apenas o essencial: um lençol branco, um uniforme, meias, chinelos e uma toalha. Isso é tudo. Eles passam o dia todo em seus beliches de 4 andares. São empilhados como mercadorias num armazém. Para manter a higiene e organização, os presos são raspados a cada 2 semanas pelos funcionários. Cabelos longos ou barba não são apenas anti-higiênicos, pois podem ser usados para esconder objetos pontiagudos. Vamos dar uma olhada. Tirem suas camisas e se alinhem aqui. Agora estão tirando as suas camisas. Esses presos já fizeram parte das gangues NS-13 e Barrio 18, que controlavam os bairros de El Salvador. Essas gangues rivais passaram anos extorquindo dinheiro dos moradores locais e causando grande sofrimento aos salvadorenhos. Aqui estão as gangues Barrio 18 e NS-13, todas juntas numa cela. Isso mesmo, exatamente assim. Todo módulo é o mesmo. Todos eles vivem assim. Lá fora, entrar no bairro do outro poderia significar ser dilacerado, mas aqui eles estão lado a lado até o último suspiro. Como convivem sem atacar um ao outro? Eles têm que aprender a viver juntos. Aqui estão numa prisão, não estão na rua. A maioria dos presos tem tatuagens cobrindo todo... Entendeu? São rivais na rua. O país, o Estado não respeita a facção. No Brasil, não. Essa cadeia aqui é do Comando Vermelho. Então quem manda lá? Comando Vermelho. Aquela ali, do PCC. Quem manda lá? PCC. Meu irmão, quais são os inimigos? No Rio,
TCP e Comando Vermelho? Beleza, vocês vão ficar juntos. Vocês não vão sair daí. Querem se matar? Beleza. Acabou? Tira o corpo. Próximo. A pena é perpétua, cara. Vão aprender a ser amigo. Igual quando eu brigava com meu irmão, minha mãe falava, vocês são irmãos. Façam as pazes aí agora, acabou. Vai, dorme no mesmo quarto. Você que segue, continua irmão. Se abraçando, se amando. Não? Acabou, porra. Não reconhece rivalidade, não reconhece briga. Vocês são dois lixos. Não importa se é TCP, se é Comando Vermelho. Fiquem juntos. Fez sujeira? Tira o lixo e bota pra lá. Agora, não sei o que. Acho que eu tô falando demais, não tô, mano, volta. Tô no Brasil, eu não posso esquecer, eu não tô em El Salvador, né? Isso, exato. Talvez se estivéssemos em El Salvador, seria melhor. Pois é. Mas será que algum desse cara aí pode me processar? Não, né? Não. Mas o direito de não sei o que da pessoa e tal pode, né? Então, mais um processo pra gente fazer o quê? Vamos. Do corpo, incluindo até mesmo o rosto, mostrando sua estrutura de lealdade. Para o MS-13, as tatuagens geralmente incluem as letras iniciais ou o número 13. Os membros da outra gangue usam símbolos como 18 ou 666, que somam 18 e simbolizam o diabo, ou usam números romanos. Ter tatuagem de gangue no rosto é um sinal claro de que a pessoa é um dos membros mais impiedosos e de alto escalão da organização. Cruzar com um deles na rua era como encarar a própria morte. Uma tatuagem de teia de aranha representa ser apanhado na teia do sistema de justiça e cumprir uma longa pena de prisão. A tatuagem de chifres do diabo é um símbolo sombrio que representa a adoração ao demônio por parte desses indivíduos. Alguns até afirmam que cometeram seus atos sob o comando dele. Uma tatuagem de lágrimas significa que a pessoa tirou a vida de alguém. O número de lágrimas indica quantas vidas eles tiraram. 3 lágrimas. Com a frase, ri agora, chore depois, essas tatuagens de máscaras ou palhaços passam uma mensagem clara. Seja forte diante das dificuldades agora e lide com as consequências depois. Todos esses presos são realmente ruins? Estão em outro nível. Criminosos de alto perfil que nunca mudarão sua mentalidade. Se você olhar para cima, há uma área de passarela. Os guardas vigiam constantemente os presos desse ponto elevado acima das celas. Caso algo suspeito aconteça, eles vão intervir, enquanto uma rede abrangente de câmeras monitora cada canto 24 horas por dia, 7 dias por semana, assegurando que nada seja ignorado. Os módulos permanecem iluminados dia e noite para a vigilância. Quando o sol se põe, as luzes ficam acesas o tempo todo. Eles são vigiados constantemente. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis de estar aqui. Quando tentam dormir, usam as toalhas e cobrem os olhos para bloquear a luz. O pregador está aqui compartilhando algumas lições importantes da Bíblia com os detentos. Eles estão fazendo exercícios físicos aqui. Tem um treinador lá. Essa é a única vez que esses detentos saem de suas celas. Essas atividades ocorrem por um tempo total de 1 hora por semana, sob a supervisão de guardas armados. No restante do tempo, eles ficam trancados em suas celas. Antes, eles dominavam as ruas. Agora, não podem dar um único passo sem permissão. É um horário rotativo, não há espaço suficiente, então nem todos podem sair no mesmo dia. Já houve algum incidente caótico quando esses presos estavam fora de suas celas? Até agora nada. Sempre que focamos a câmera numa cela, frequentemente pegamos um prisioneiro movendo os lábios silenciosamente. Mesmo atrás das grades, membros de gangues tentam enviar ordens para fora. Esse prisioneiro estava fazendo exatamente isso. Mas o censuramos para bloquear a mensagem. Apesar da repressão, esses grupos ainda mantêm um poder significativo lá fora. Boatos sugerem que eles têm planos de se vingar atacando pessoas inocentes, mas como resposta, as autoridades ameaçam impor medidas ainda mais duras aos membros presos. Se eles fizerem isso, não haverá nenhuma refeição nas prisões. Juro por Deus, eles não comerão um grão de arroz. E vamos ver quanto tempo duram. Aqui eles recebem 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Dona, chefe. irmão, quem ama preso, quem ama dignidade, uns animais desses, que eu tenho que parar de falar animais porque é de respeito com os animais. O pessoal no chat tá chamando cha- a atenção, tá ficando chateado. Né? Me dê um outro, me fale um outro termo. Dá um adjetivo aí que eu possa falar, né? Agora, esses caras, eles estão ali, ó, fazendo exercíciozinho ali, ó, sobe e desce, fazendo flexão e um cacete. Porra, eu achava que nem isso tinha. E já teve algum incidente? Não, porque se tiver, não vai ter um grão de arroz. O recado tá dado. Vai fazer? Não, não vai, né? Então tá bom. Então vida que segue. Acabou. Ninguém quer torturar. Ninguém quer promover sofrimento. É só que a regra cumpra. Que eles não façam mais as maldades que eles sabem fazer. Acabou? Vai cooperar? Vai até fazer exercício aqui bonitinho. Achou bonito? Eu achei lindo.
Eu poderia chamar esses vermes? Pois é, eu acho que verme é um bom nome, né? Daqui a pouco, porra, vão falar que porra, o verme não é tão ruim, né? Aí vai ficar sem nada, né? Vamos. Café da manhã geralmente é feijão e arroz, e o jantar é praticamente o mesmo. Para o almoço eles recebem arroz branco e macarrão, só o que muda é a bebida. Não há alimentos nutritivos como frango ou carne. Isso é o almoço, hoje é arroz, macarrão e 2 tortilhas. O cardápio muda a cada dia? Não, Mesma coisa todo dia? é sempre a mesma coisa, refresco. Ok. É uma bebida açucarada. Vou prová-la agora. Eles devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Com uma dieta carente de proteínas, muitos provavelmente sofrem de deficiências nutricionais. Antes de começarmos nossa entrevista com o detento, quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. É pra onde os detentos... Cara, eu vou voltar aqui, cara, só pra te deixar passar mais raiva, tá? Olhando essa imagem aí, todo dia é isso. Não tem proteína. Agora eu vou te contar uma historinha de Brasil, tá? O Marcola chegou no Presídio Federal de Brasília, depois de anos e anos em São Paulo, ele reclamou. Tinha pouca carne na marmita dele. Sabia? Sabe o que a banca de advogado dele conseguiu? Uma decisão judicial para que ele recebesse whey protein para ter suplementação de proteína. Ele estava flaquinho. Aí o que acontece? Ele estava ficando fraco, debilitado, porque não tinha carne suficiente para ele. O que o judiciário fez? Tudo bem. Autorizou entrar o pozinho. Aí o que o polícia tem que fazer? Pegar aquela merda daquele pozinho lá, botar e dar na cela dele. Porra, cadê o pote de whey da Whey? Da Whey. Da Globo? Tá aí, atrás do Mano Volta. Câmera no Mano Volta. Porra. O cara tendo whey protein, porra. Ainda bem que não era da Globo, né? Que bom. Agora lá em El Salvador o cara não tá comendo proteína. Todo dia é arroz e macarrão. Porra, desumano. Cara, pra você é... E quantos brasileiros que trabalham, sustentam uma casa só comem arroz e macarrão, irmão? Bom, Quem na família já teve isso na minha família, cara? Quando eu escuto, me dá mais vontade ainda de trabalhar pra eu tentar honrar eles em vida. Porque, porra, os meus ancestrais comeram arroz e macarrão quando comia. Quando não comia farinha e água, porra. Porra, calma aí, cara. Agora, porra, o preso tem que ter uma dieta rica em proteína. É muito esculacho. Fala, mano. eu perdi o raciocínio, mas era algo relacionado à alimentação, né? E também sobre quem tá com pena, né? O camarada ali que fez o documentário, né? A reportagem ali, ele deixa bem explícito que aquela rapaziada, aquelas gangues ali, aquelas facções, eles extorquiam trabalhadores. Ou seja, você imagina você sair para trabalhar e você é extorquido por um vagabundo. Aqui ainda praticam, né, o assalto, outros tipos de crime. Lá é extorsão, os caras extorquiam, ou seja, você trabalhava para sustentar criminoso, literalmente. Era extorquido, você tinha que dar parte da sua grana ali, e outros crimes, obviamente, que eles cometiam, só que aí não sabe, né? Não foi falado. Mas, rapaziada, imagina, cara, você trabalhar e todo dia o cara quer uma mesada, manda pra cá. Vamos lá, irmão, vamos continuar. Devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Com uma dieta carente de proteínas, muitos provavelmente sofrem de deficiências nutricionais. Antes de começarmos nossa entrevista com o detento, quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. É para onde os detentos que violam as regras são enviados. Aqui estamos na área da célula de isolamento. Quando os presos quebram uma regra de acordo com a legislação, eles podem ser enviados para essas celas de isolamento. A lei me permite mantê-los em confinamento por até 15 dias. As celas têm portas seladas. Através dessa grade eu posso vê-los e identificar quem está lá dentro. Nós servimos a comida aqui e também usamos esse espaço para colocar algemas neles antes de abrir a porta, para levá-los para uma atividade. Bem-vindo à cela de isolamento. Caso o preso se comporte mal, ele acaba aqui. Ele não saberá o tempo e nem quanto tempo mais ficará aqui. Por dias ou... Tu tá vendo que não tem nem energia. Tá de dia, mas não entra luminosidade. Só com a lanterna. O Presídio Federal tem isolamento também. Só que tem energia. Tem luminosidade. Natural. Porque não basta ter só energia. Tem que vir luz solar, pô. Vitamina D.
Senão vai ficar com deficiência de vitamina. Tadinho. É isso. Vamos. Mesmo semanas. Dormirá A nessa estrutura. cama de concreto sem nunca sair. Ficam isolados do mundo exterior, deixados sozinhos com nada além de seus pensamentos. É bem aqui que eles abastecem a água deles. Tem uma bacia de água aqui. Eles pegam água aqui. E é aqui que eles urinam. Bacia para água potável e o vaso sanitário estão lado a lado. O banheiro parece que foi usado recentemente e está sujo, sugerindo que essa cela foi recentemente ocupada. A única luz que eles têm é esse pequeno buraco que mal deixa o sol entrar. Essa abertura também é a única fonte de ar fresco. Qual é o maior desafio sobre a cela de isolamento, na sua opinião? Por dentro você nem vê suas mãos. Quando alguém é isolado, é necessário que tenha algo, um livro, qualquer coisa para manter a mente clara. Mas aqui, eles não têm acesso a isso. Não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra. Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que, em determinado momento, se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas, é o mínimo que eles merecem. Iremos entrevistar um preso Exatamente, cara. A justiça de Deus não sou eu que vou ditar regra. Agora, a justiça do homem tem que ser forte. Meu irmão, eu sigo duas leis, cara. A do homem e a de Deus. Deus perdoou. Quem sou eu, meu irmão? Eu não sei nem quais são os critérios. Eu tento viver minha vida reta ali. A Bíblia dá uma direção pra gente, é isso. Agora, se esse camarada vai ser perdoado por Deus, beleza. Que bom, vai ter a salvação dele. Deixa eu chamar a atenção de vocês por uma coisa. Olha esse senhor aqui, cara. Gordinho, acima do peso, né? Portanto, né? Sem arma, sem cara de mal, sem tatuagem, sem barba, não tem skin do brabão. Na rua, esses brabão aí de trânsito, não sei o que, vai querer dar tapa no cara, né? O que eu quero dizer com isso? Embuste não resolve guerra não, parceiro. Tudo que eu falei aí eu tenho, ó. Barbudo, tatuagem. Só não sou brabão nem fortão, né? Mas, se o Estado é forte, se a lei é forte, um cara desse, gordinho, com carinha ali de um cara qualquer, bota o terror. Você não precisa ir na força. Você não precisa, meu irmão, ser musculosão, altão, grandão. E a lei é forte. O Estado é duro. O cara tá ali tranquilo, a cara dele tá livre. Ele tá sem arma. Não precisa. Não precisa nem usar. Por quê? Porque o Estado deu toda a estrutura. Aqui não, pô. Aqui o polícia tem que ser o super-homem, pô. Faixa preta, boxe, tatuado, fortão, testosterona, todo cheio do veneno, e faz não sei o que, e um monte de arma. Por quê? O Estado é fraco, frouxo. Tá tudo com ele, irmão. É um piano pesado pra cacete. Entendeu o raciocínio? É isso. Estados Unidos, um polícia sozinho na viatura manda pra cacete. Aqui no Rio, 3, 4 polícias sendo atacados pela população, tacando pedra, jogando água. Cara, reflita. Entenda. Porra, tu pode ser de esquerda, de direita, porra, amante do Foucault e sei lá o quê, e direito humano, e dignidade da pessoa humana. Cara, se você não conseguir entender o que eu tô te falando, porra, porque tua mente tá fechada. A minha tá aberta para entender os argumentos de vocês. E não funciona, infelizmente. Eu sei porque eu estudei, eu sei porque eu vivi anos no Presídio Federal, anos e anos e anos, plantões e plantões. Entrevistei um monte de policiais penais, policiais de todas as polícias aqui. Estamos conectados, estamos sabendo como é o mundo real. Temos 40 anos de desgraça. E agora temos aqui, ó, poucos anos em El Salvador. Aí o modelo. O Estado forte. O homem que representa o Estado tá de boa, tá tranquilo. Olha pro Brasil, o efeito é totalmente contrário. Vamos. Se eles não têm acesso a isso, não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra.
Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que, em determinado momento, se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas e é o mínimo que eles merecem. Iremos entrevistar um preso com 34 anos de histórico criminal, dos quais 25 foram passados como membro de um grupo de rua. Você tem apenas 10 minutos. Nem mesmo 12 guardas são suficientes para garantir a segurança ao redor deste preso. Remova a máscara. Qual o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Medrado Vasquez. Qual sua idade? Eu tenho 41. Não parece ter 41. Você parece mais jovem, uns 35 anos. Você me disse uma coisa boa porque eu me sinto velho. Posso ver as tatuagens? MS-13. Quando você se juntou a essa organização criminosa? Em 2004, mas comecei meu registro criminal quando eu tinha 11 anos. Como se envolveu pela primeira vez? Quando alguém é criado só com a mãe precisa trabalhar, você acaba indo pras ruas, você procura alguém pra te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, eu preciso de sapatos, de roupas, e eu comecei a roubar. Então eu precisava de uma figura paterna, porque eu não cresci com meu pai. Então eu procurei grupo de gangues, eu cometi um homicídio e vim aqui pra El Salvador tentando mudar a minha vida, mas havia gangues aqui também, eu comecei a fazer a mesma coisa, então eu fui preso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que queria conquistar as coisas que eu decidia fazer na vida. E eu realizei tudo que eu queria fazer aqui, mas vim parar aqui. E isso é como o diabo paga as pessoas. Sim. É verdade que para se juntar a essa organização criminosa, você precisa acabar com a vida de alguém? Sim, é. Mas a primeira vez foi um familiar, certo? É. Porque você tem que ganhar território pra sua gangue. Desde minha mãe, meu pai, meu filho, tudo isso por causa das gangues. Quer dizer, eu podia estar com minha família na América, nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, mas você sabe, né? Tomamos decisões erradas e essa é a causa disso. E é por isso que eu digo aos jovens, ei, vai pra escola, escuta tua mãe, escuta teu pai. Não vive essa vida que a gente vive, porque não tem saída. Quantos você já matou? 5, 10? Quantos? Não, se você falar sobre o que eu costumava fazer depois da prisão, provavelmente seriam mais de 50. Provavelmente sim. Você tem que fazer isso às vezes. Como se tornou insensível e impiedoso com o tempo? Eu realmente não posso responder a essa pergunta. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Cara, não importa como ele se sente, como ele nunca mais vai ver a família. Ele falou que matou mais de 50. E a família dos 50 que ele tirou a vida? Ele falou sorrindo. Ele falou, você tem que fazer isso às vezes. Porra, às vezes, mano. Porra, às vezes. O cara matou mais de 50. Às vezes tem que fazer alguma coisa. Cara, tem um monte de coisa que eu não fiz 50 vezes na vida, mano. Agora, irmão, o que chama atenção e que deixa, na verdade, um alerta, né? Subentendido, mais de 50 pode ser 1 milhão, irmão. É óbvio que é um número, né? Não, é perfeito. Mas, assim, mais de 50 pode ser 200, 300. Isso, perfeito. E os caras não têm escrúpulos. Pelo que você vê aí, às vezes tem que fazer. Então, se tiver que fazer, ele vai fazer quantas vezes for preciso. Pegou a vida de gente da família. E o cara tá ali, cara, numa tranquilidade. Respondendo. E assim... Porra, o documentário é sensacional, irmão. Mas tu vê que o cara tomou a pílula. Porra, o cara é um grande youtuber sensacional, magnífico. Tem 13 milhões de... O vídeo, pra você ter noção, cara. Pra pensar. Olha isso aqui. O vídeo tem pouco mais de 2 meses, mano, Walter, por gentileza. Pouco mais de 2 meses. 96 milhões de visualizações. El Salvador tem 6 milhões. O mundo todo vê. O mundo todo assiste. O mundo todo tem interesse. O mundo todo concorda. 62 mil comentários. Ele faz as perguntas dele, humanas. Como é que é? Você nunca mais vê tua família? Condições desumanas? Olha, só tem um negócio. Beleza, é isso. Choca as pessoas, né? Ele tá fazendo o trabalho dele profissional. Bobo sou eu que fico aqui dando a minha opinião, né? Falando, é isso mesmo, tem que se ferrar e tal, né? Aí, vem tudo nosso, né? Oh, mas aí ele tá fazendo um bom trabalho, né? Magnífico. Botando alguns pontos, né? Não como a gente, né? Mas procurando entender ali os criminosos e como funciona, né? Então, eu acho que talvez ele pode até não concordar, Glauber, talvez ele pode concordar com essa questão aí que eles estão vivendo, mas ele precisa fazer algumas perguntas para esclarecer ele. Não, perfeito. Mas tu vê que o enredo é o mesmo, né? Sim. Como é que por que você entrou pro crime? Porque da minha família, minha mãe não me dava atenção,
meu pai, não sei o que. É sempre assim, pô. Eu queria ter roupa. Para, irmão. Fala a verdade. Fala a verdade. Essa historinha aí não cola. Não em El Salvador, no Brasil cola. Vamos. Às vezes. Como se tornou insensível e impiedoso com o tempo? Eu realmente não posso responder a essa pergunta. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Eu me sinto mal porque a última vez que eu vi meu filho, ele tinha 5 anos e agora ele tem 21. Eu quero vê-lo, eu quero dizer, ei, não faça a mesma coisa que eu fiz, não faça a mesma coisa que o teu pai. Tem uma vida melhor. Suas vítimas nunca mais verão seus entes queridos. Aí, tá vendo? Já tinha um regime desse em El Salvador antes do Bukele. Sim. O cara já tá preso há 16 anos. Sem ter visita. Então, o negócio lá já era pesado. O que o Bukele fez foi, ó, meu irmão, constrói os presídios aí que tem mais. Já tá funcionando, mas tem poucos presos. Pega todo mundo que tá solto aí, ó, e leva presídio novinho, casa nova. Casa nova. Papai do céu te abençoou, tu ganhou uma casa nova. Minha casa, minha vida. Toma. Vai. Eu ia fazer um comentário aqui, esqueci, já eu lembro. Vamos lá. Você também nunca verá sua família. Como você lida com suas emoções? Como sentir falta de alguém? Eu me sinto mal, às vezes eu digo, eu deito na minha cama, eu penso em muitas coisas, às vezes eu choro. Qual sua motivação para se manter vivo? De um dia mudar minha vida e encontrar Deus na minha vida, eu disse a Deus, ei, me perdoa pelo que eu fiz. Ok. Finalmente vemos a luz do sol. E honestamente, o Secote é um lugar onde você nunca gostaria de acabar, mesmo como visitante. Mas para as pessoas que vitimaram os salvadorinhos, agora é sua casa para sempre. Esses criminosos tiraram o direito das pessoas inocentes de viver e agora estão pagando por isso. Mensagem do governo salvadorinho é clara. O crime não é mais tolerado e a punição é severa. El Salvador já teve a maior taxa de vidas perdidas devido ao caos generalizado. Durante seu pico, 104 a cada 100 mil pessoas perderam a vida num único ano. Governos anteriores fizeram acordos de trégua com esses grupos. Mas isso não conseguiu trazer uma ordem duradoura. Apesar da controvérsia em torno dos métodos do governo atual, até 2023, a taxa caiu drasticamente para 2,4 por 100 mil habitantes, posicionando El Salvador entre os países mais seguros do mundo pela primeira vez. Saiu de 100 para 2. Porra, irmão. E o que falou ali? Governos anteriores faziam acordos. Porra, alguma semelhança com um país chamado Brasil? Não funciona. Dá só uma trégua eleitoreira. Mas não funciona. Vamos lá. Até agora os resultados são inegáveis. A paz voltou aos bairros. Mas e aqueles que foram presos injustamente? Isso é justiça verdadeira ou apenas uma maneira de controlar o caos? Estamos vendo uma solução duradoura ou apenas uma solução temporária? Por enquanto, as respostas continuam incertas e o mundo segue observando. Obrigado por assistir esse documentário. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Hurry Trinity esteve aqui. Obrigado por assistir esse documentário. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Hurry Trinity esteve aqui.